Uma fazenda no Pará confirmou um caso de vaca louca no Brasil. Apesar da situação já estar controlada, o material coletado foi enviado para análise. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará confirmou um caso de vaca louca no interior do estado. O caso já está controlado e não oferece risco a outros animais e à população. A doença atingiu um animal macho de 9 anos, idade considerada avançada para bovinos. O animal era criado em pasto e sem ração. O bovino foi abatido e teve a carcaça incinerada na fazenda, que foi interditada pelo governo do Pará em caráter preventivo. Segundo o Ministério da Agricultura, o caso foi comunicado à Organização Mundial de Saúde. As amostras foram enviadas para o laboratório preferencial no Canadá. Após análise, o laboratório vai poder confirmar se o caso é atípico, ou seja, sem risco de transmissão para outros bovinos e para humanos. Os últimos casos de vaca louca registrados no Brasil aconteceram em 2021, em Minas Gerais e no Mato Grosso. Na ocasião, os casos também foram atípicos, mas a China, maior compradora de carne do Brasil, suspendeu o comércio por 3 meses. Sobre este assunto, vamos agora com a repórter Sulamita França. Sula, uma boa noite para você. A China optou por suspender o comércio de carne bovina com o Brasil. Boa noite para você, Vinícius. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, Vinícius. Olha, essa é uma medida, um protocolo aí sanitário oficial para garantir que, de fato, nenhuma carne vai chegar, então, contaminada à China. E olha, Vinícius, essa medida, conforme você falou, foi proposta também pelo país chinês, mas estabelecida pelo Ministério da Agricultura e vale a partir de hoje a suspensão dessas carnes para a China. A China e o Brasil possuem entre si a maior relação comercial de carne bovina brasileira. Ainda não se sabe quando vai ser possível retornar então a essas exportações de carne aí para o país asiático. E para a gente poder contextualizar toda essa situação, Vinícius, os últimos casos de vaca louca registrados então no Brasil aconteceram em 2021, conforme a gente viu na matéria, em Minas Gerais e no Mato Grosso. Na época, a China, que é a maior então compradora de carne aí brasileira, chegou a suspender a compra da carne entre setembro a dezembro daquele ano. É importante também a gente destacar que até hoje no Brasil não foram registrados casos clássicos da vaca louca provocados aí por ingestão de carne e pedaços também de ossos contaminados. Só detalhando para o pessoal de casa poder entender o que seria exatamente essa doença do mal da vaca louca. Olha, é uma doença degenerativa, ela é causada por um prion, que é uma molécula de proteína sem código genético. Essa proteína, então, modificada, ela consome o cérebro do animal. E o cérebro do animal, ele fica parecendo uma esponja. Além, então, de bois e vacas, ela também pode, infelizmente, aí se apresentar em búfalos, ovelhas e cabras. Para os humanos, Vinícius, ela acontece quando há o consumo, então, de carne e subprodutos de animais contaminados. E as informações acerca dessa apuração do caso estão sendo acompanhadas aí o mais perto possível pelos países Brasil, China, e também eles estão vendo a questão de adoção de medidas necessárias pelo governo. Então, Vinícius, é um caso que está sendo acompanhado de perto, não é motivo aí para o pessoal pensar que tem que parar de comer carne, até porque a gente falou que não existem casos de ossos contaminados, de pessoas que tenham consumido essas carnes, né, provenientes aí a essa doença. Então, por enquanto, dá para a gente ficar tranquilo. Teve essa suspensão de carne exportada aí para o país da China e eles vão continuar acompanhando toda essa situação e no momento ainda não tem uma previsão de quando exatamente essas exportações, Vinícius, elas vão voltar. Então, a gente segue também acompanhando essa situação e atualizando aqui no Diversa em Rede. Sem dúvida, Sulamita. E como você disse, é uma medida de cautela, né? Algo para prevenir. Então, por isso, essa suspensão, para que esse estudo possa ser feito com calma e para que não se tome também decisões precipitadas em cima de toda essa situação. Claro que quando a gente fala de um caso como esse, pode assustar um pouco, mas como a Sulamita trouxe as informações, a princípio, a gente pode ficar tranquilo em relação a tudo isso e, posteriormente, quando esse caso for solucionado, a gente vai trazer a finalização dessa história. Sula, muito obrigado.